Olá, gente, boa tarde. Acho que estamos ao vivo e pontualmente 5:30 da tarde. Hoje estamos aqui com mais uma palestra que faz parte da agenda de palestras e eventos, né, da Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. Hoje a gente trouxe uma convidada super especial. Eu sempre falo isso, mas é verdade. Tati. A Tati, ela vai contar hoje um pouco da experiência dela e como que o intercâmbio de inglês e voluntariado mudou a vida dela. A Tati, ela é representante de uma das escolas que tem na África do Sul, que é a Good Hope Studies, e também é uma escola que possui programas de voluntariado, que é a Good Hope Volunteers. Ela vai explicar para a gente um pouquinho de como que funciona. Fiquem super à vontade para tirar dúvidas aqui no comentário do Facebook. Eu vou estar olhando os comentários e qualquer dúvida que vocês tenham durante esse bate-papo, fiquem super à vontade para perguntar. Hoje vai ser bem um bate-papo, né, Tati? A gente Com não vai certeza. passar por detalhes e apresentação e tudo mais. Eu já fiz um dos programas da Good Hope, então isso torna essa live muito especial para mim. Ai, que E, ótimo. Tati, pode se apresentar, começar a contar um pouco da sua história, o que você quiser. O espaço, ele é mais seu do que meu, tá? Eu tô aqui de apoio, suporte emocional e para ler Com as dúvidas. certeza. Vamos lá. Oi, Então, pessoal. o Eduardo já mandou assim, a melhor escola de lá. Gente, já Ah, começamos a live lindo! muito Beijo, bem. Edu. Oi, gente, tudo bom? Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou a Tati Cavarçã, sou gerente de vendas e marketing da Good Hope Studies e Good Hope Volunteers. Para começar falando um pouquinho assim da minha história e de quanto tempo eu estou na indústria, do intercâmbio, e aí eu vou começar depois a falar, e a Gabi vai me perguntando, mas eu vou começar a falar como começou a minha vida e o porquê que eu quis trabalhar nessa área, e até hoje não saí dela, né? Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, até Você mesmo porque está em paz com esse eu assunto, estou né? muito em paz com isso. E até mesmo porque quando eu falo da minha idade, quanto tempo eu trabalho na indústria, o pessoal fala assim, nossa, mas tudo isso, né? O ano que vem eu faço 20 anos de carreira dentro da área de intercâmbio, né? Eu tô esse ano, esse ano fazem 19 anos, eu comecei em 2001, né? Trabalhando com intercâmbio, dentro da época da faculdade. Mas o meu sonho mesmo por viagem, por turismo, por realizar uma faculdade de turismo, começou na adolescência, né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com viagens, meus pais sempre ensinaram isso, e isso veio muito do lado da minha mãe, na verdade, né? Minha mãe, ela estudou artes na faculdade dela, na Unesp, aqui em Bauru. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. E ela sempre quis viajar, conhecer as pinturas de Michelangelo na Capela Sistina, tudo que você pode imaginar, ela quis fazer, mas na época que ela cresceu, ela não tinha condições de vida de fazer um intercâmbio, de viajar, de ter tudo isso. Então, minha mãe começou realmente a viajar depois de casada, depois de que eu e a minha irmã já tinha praticamente 12, minha irmã 14 anos de idade. A gente já era pré-adolescentes. Então, assim, já estavam com as filhas um pouco criadas, eles já podiam começar a fazer outras coisas nas vidas deles e começar a viajar. Então, toda vez que eles voltavam de viagem, tinha muita história para contar. E isso acendia meu olho e deixava aquilo cada vez mais assim, nossa, eu preciso fazer isso. O que é isso? Viajar. Porque eu viajava com eles de pequena, mas a gente viajava assim, vamos para a praia, vamos para um hotelzinho fazenda, vamos para alguma coisa próxima daqui, né? Mas nada para fora. Então, existe um mundo gigantesco aí que eu precisava conhecer e que eu queria desbravar. Então, quando chegou mais ou menos nos meus 14, 15 anos, a famosa viagem que todo mundo quer, né? E nem era tanta essa viagem que eu queria fazer, não era tanto ir para a Disney, né? Meu sonho era viajar, né? Mas o que meus pais iriam deixar eu viajar? E aí eu fiz uma troca, porque assim, a gente não tinha assim uma super condição de vida, a gente cresceu batalhadores, meus pais sempre trabalharam muito e ensinavam pra gente que a gente tinha que conquistar as coisas, né? Então eu troquei. Eu falei que eu não queria fazer uma festa de 15 anos,
que eu queria que, se eu pudesse, que eu fosse viajar. E mesmo assim, meu pai falou, mas filha, uma viagem dessa é muito cara. Não dá nem para comparar com uma festa de 15 anos, né? Aí minha tia, junto com os meus pais, falaram assim, não, eu não tenho filho, ela é praticamente minha filha, vamos dar essa primeira viagem para ela. Tanto que eu não fui com 15 anos, gente, eu fui com 16. Foi depois. Fui depois. E aí fui começando esse prazer por viagem. Gente, depois que eu voltei, eu falava, gente, existe outra língua, né? Sabia que inglês existia, né? Mas na nossa cabeça, acho que de criança e adolescente que não viajava naquela época, né? Eu tenho quase 40 anos. E não tinha informação, não tinha internet. Não era igual hoje, que tudo você igual, vê. Né? Exato. Então, assim, você sabia... Eu acho que o mundo do intercâmbio parecia muito distante, né? Parecia. Nossa, e assim, fulano fez intercâmbio. Você ficava... Era uma coisa que era fora do comum, que hoje não. E antes era muito, né? Então, assim, pra gente viajar, eu falava assim, nossa, não, mas a pessoa fala outra língua fluente, né? Fluente. Que isso? Eu não falo, né? Então, e foi uma descoberta incrível para mim. Nesses 15 dias ali, 10, nem lembro se foi 12, 15 dias de Disney, mas que despertou, e eu sempre falei, desde pequena, porque eu cresci, minha mãe trabalhou a vida inteira na USP, no Centrinho, que é uma das melhores faculdades de odonto aqui em Bauru, eu falava que eu ia ser dentista. Oh, coitada. Gente, imagina, voltei de viagem, mudei tudo no vestibular. Eu quero turismo, meus pais quase tiveram um troço, né? Turismo, minha filha, você vai fazer turismo? O que você vai fazer de turismo com a sua vida? Eu falei, não, eu quero fazer turismo. Eu quero trabalhar com intercâmbio. Eu quero que as pessoas vão conhecer o mundo, porque eu quero... Voltei decidida, porque eu quero conhecer o mundo. E foi exatamente isso que foi acontecendo. Entrei na faculdade de turismo, fui super bem no vestibular, passei na faculdade de turismo, comecei em Bauru, transferi minha faculdade para São Paulo, mudei para São Paulo, e eu sempre fui à base de negociação com meus pais, né? Eu já comecei a trabalhar dentro de uma agência, que foi a primeira agência de intercâmbio que eu trabalhei, que foi na IAS de Travel, que foi onde eu comecei a minha carreira. Comecei, gente, de estagiária, sabia nada de intercâmbio, nada, mas assim, olhinho, eu trazia brochura de todas as escolas. Ai, gente, brochura. Sim, para ler. Até da Good Hope, que eu trabalho hoje, eu já trazia para casa para ler de todas as escolas possíveis e imaginárias. E aí a negociação foi, eu não quero participar da formatura, eu quero fazer meu primeiro intercâmbio, né? Porque a minha faculdade fazia um intercâmbio sanduíche nas férias. Sim. E aí eu fui fazer realmente o meu intercâmbio, né? E não legal, foi de eu sabia dessa parte da história. Olha, tá vendo? Não foi de inglês, foi de espanhol, na verdade. Eu fui ficar um mês em Salamanca. E aí uma prima minha, que é minha melhor amiga, que é a Cíntia, falou, não, peraí. Minha prima também tinha viajado para fora, para Disney, mas ela assim, gente, não, o que é isso? Não falava inglês, não falava nada. Eu preciso fazer esse negócio aí. O que é esse negócio de intercâmbio? E meu tio falou, bom, eu só vou deixá-la aí porque a Pretinha tá indo. Gente, Pretinha é meu apelido, tá? A Pretinha tá indo, então elas vão. E a gente foi para Salamanca, ficamos um mês em Salamanca estudando espanhol na Universidade de Salamanca, que é a Universidade de Salamanca. Lá em inglês, ó. E aí, exatamente. E aí a gente viajou pela Espanha quase toda. Foi para Barcelona, Sevilha, Toledo, Granada. Todo final de semana tinha uma viagem. Toda semana a gente fazia alguma coisa diferente. E isso foi crescendo cada vez mais. E dentro da minha própria trabalho, eu fui querendo saber mais. Porque, assim, não adiantava eu só ficar trabalhando dentro de uma agência sem querer saber o que mais eu poderia fazer. Né? O que mais existia ali fora desse primeiro intercâmbio que eu já tinha feito? Aí eu comecei a descobrir que existia milhões de produtos. Existia o high school, que é para quem quer fazer o colegial. Existia o programa de au pair, para quem quer trabalhar com criança nos Estados Unidos. E agora, hoje em dia, na minha época, gente, era só Estados Unidos. Hoje em dia, menina, milhões de países, né? E fui crescendo, me formei na faculdade. Eu falei, mas meu inglês não tá bom. Eu não vou conseguir subir no sentido de almejar uma posição melhor, buscar algo fora, buscar algo que eu desejo, de continuar viajando, tentar alguma coisa diferente. Inglês, né? O inglês, porque quer queira que não, o meu espanhol já estava fluente, mas o meu inglês não estava. E as coisas, conforme foram passar dos anos,
o inglês já não era a que a gente falava que era um adicional. Já precisava ser como hoje, você tem que ter. Você tem que nascer sabendo, né? É uma coisa que hoje em dia você coloca no currículo seu nome, data de nascimento e o inglês. É isso. É isso. Qualquer vaga. Então, já vai para o lixo o currículo. E aí eu simplesmente decidi que eu queria fazer um programa de longa duração, só que eu queria pagar do meu bolso. Eu já estava já era consultora, já vendia, né? Já atendia, já mandava gente, não era mais estagiária, já mandava gente para fora. E aí eu decidi qual o programa que eu conseguiria, né? Me bancar sozinha, eu já era bem independente, ainda morava com os meus pais, mas eu que realmente já me custeava. E aí fui fazer o programa de au pair, que para mim foi assim, gente, eu sou suspeitíssima para falar, eu sou apaixonada pelo programa de au pair. Para mim deu muito certo. Eu, ao invés de ficar 1 ano, eu fiquei 2 anos com a mesma família. É a minha família até hoje. Eles são incríveis. Eu toda vez Tô de prova, isso é verdade. Unidos, é verdade. Isso é verdade. Toda vez que eu vou para os Estados bilhete. Unidos, a Gabi sabe bastante, a Ana sabe bastante. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu visito eles. Eu cuidei de... eles eram em 3 irmãos, o Kyle, o Bob e o Mac. Mas eu cuidei do Bob e do Mac. O Bob tem síndrome de Down, muito especial. Ele é um menino assim, incrível. Hoje ele já é um homem, né, de 30 anos, mas ele é sensacional. E a minha host mother é minha segunda mãe também. Eles são incríveis. Então, assim, para mim, eu acho que é um dos programas assim que vale muito a pena para quem ama criança, tem essa desenvoltura com criança, porque tem que gostar. Não adianta por ser um programa assim, é um programa que eu consigo custear, que é um programa mais barato. Gente, é um programa que tem que amar o que você está fazendo, né? É como eu falo do projeto voluntário, a gente vai chegar nisso. E que foi aí que foi a minha paixão, que eu vi que eu poderia ajudar mais crianças e de outras formas. E junto com a minha host mother, eu consegui ver que eu conseguia ter habilidade com crianças de todos os tipos e naturezas, né? Porque eu tinha contato com criança com desabilidades especiais, mas eu nunca tinha cuidado especificadamente, né? E com o Bob foi amor à primeira vista, desde o aeroporto. E ele nunca teve esse apego com ninguém, ela fala. Eles tiveram duas au pairs antes, um masculino e uma feminina. E logo após que eu fui embora, eles tentaram ter uma outra au pair. Não conseguiram, porque depois disso o Bob não teve jeito mais. Eu virei a irmã mais velha, não deixava ninguém ficar no quarto. Paixão. E aí minha host mother desistiu e não quis mais continuar no programa. Mas assim, e aí eu falei, pera, eu quero continuar fazendo isso, mas como? Voltei para o Brasil, voltei a fazer o meu trabalho, mas devido ao meu inglês e ao desenvolvimento do meu inglês, eu já estava fluente, né? Perfeito, né? Com inglês super desenvolvido, voltei a trabalhar no Yes de Travel, voltei a atender as pessoas, eu já estava com o cargo de assistente dos gerentes de vendas e de operacional. Comecei a cuidar particularmente dos programas de Work and Travel, de au pair e tudo mais, e continuei ajudando em vendas e tudo mais. E aí eu descobri um país que atacou meu coração de vez, que é a África do Sul. Eu falei, gente, o que é isso? Né? E aí eu comecei a me apegar cada vez mais à África do Sul, e eu vendi a África do Sul como se eu já tivesse ido para lá, e ter muito contato, e sabia que ali existia programas voluntários, e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, a convite da Lau, né, que foi uma empresa na qual eu trabalhei por 6 anos, e fui morar na África do Sul, na cidade do Cabo, por 2 anos. E aí que cresceu cada vez mais o meu envolvimento com a África do Sul e com os trabalhos voluntários, porque eu estava localmente na cidade, no país, onde tudo toca a gente, né, Gabi? Você esteve lá, você pode falar comigo. Ai, gente. A gente vai entrar nesse tópico? Vamos entrar nesse tópico. Vamos entrar nesse tópico. Vamos entrar nesse tópico. Porque realmente, assim, é um país que te cativa do momento que você pisa lá. E eu fui morar lá, gente, em 2008, pensa. Muito antes da Copa que teve lá.
não era tão desenvolvida igual é agora. A Gabi teve lá 3 anos já, né, Gabi? 3 anos? Calma, 2 anos e meio. 2 anos e alguns meses. 2 anos e quase 3 anos. Quanto mais tempo, parece que a gente vai se distanciando. Então, assim... E eu fui em 2008. Gente, pensa, não tinha a modernidade que era hoje. As vanzinhas locais, eu falo que era tipo assim, igual aquele que aparece no Sense8, no seriado, para quem já assistiu, caindo aos pedaços. Galera do Rio de Janeiro aí, meus conterrâneos cariocas, quem conhece as vans clandestinas? Exato, então assim, era muito legal. E eu falo que tem hoje, né? Eu não lembro de ver. Não, hoje tem, mas hoje elas já são todas regulamentadas pelo governo. Teoricamente, no Rio de Janeiro também as portas fecham, entendeu? Mas eu sou da época que você andava, a porta não tinha porta, era a cara segurando o caixa boombox para fora, era uma diversão. Gente, eu acho que esse ponto, assim, em vários pontos, na verdade, né? Tem muita gente entrando na live aqui agora, tem bastante gente assistindo, então, só recapitulando, a gente vai falar bem especificamente, né, agora, depois da introdução da Tati, sobre a África do Sul, que é o amor da vida da Tati, eu amo de paixão. E assim, muita gente sempre falava, a África do Sul parece Rio de Janeiro, lembra o Rio de Janeiro. E, cara, quando você chega lá, parece... lembra muito, assim, acho que a parte geográfica da cidade, assim, de paisagem, né? Sim, exato. O povo, eu acho, assim, porque o carioca, ele é caloroso, ele te recebe, ele conversa, ele é seu amigo. Não estou dizendo que seremos bem atendidos no restaurante, mas eles viram seu amigo. Gente, no Rio, tá, gente? Que no Rio de Janeiro, lá é de boa. E em termos, assim, de cuidados com segurança, né? Eu estava até conversando com a minha mãe hoje, porque amanhã a gente tem uma live com as mães, né? E aí eu tava assim, mãe, o que você vai falar? Não sei o quê. E ela comentou comigo que quando eu decidi ir para a África do Sul, e aí você que morou lá, eu quero que você fale sobre isso também. Sim. Ela teve muito medo antes, né? Porque ela tinha essa imagem de, nossa, a pessoa tá indo para a África, né? E as pessoas não sabem, não pesquisam muita coisa sobre a África do Sul. Não é um destino tão falado pelas agências. Não é tão comum que as pessoas vão, e eu acredito que grande parte disso é por causa desse estereótipo que existe na nossa mente aqui no Brasil do que é a África do Sul, né? Sim, mas é pura verdade, porque assim, eu lembro que na época que eu fui mudar para lá, a minha família, amigos, primos, mas você é louca? Você vai mudar para a África do Sul? Imagina você morar lá. Tô indo embora. Não, mas você tá saindo do Brasil para ir para a África do Sul? Claro, vocês estão achando que eu vou ir para onde, né? Então, assim, é um preconceito que ainda é muito formado, e assim, por mais de mudanças, e assim, é um país que tá... Eu falo isso porque eu vou todo ano, e eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, que tá muito mais desenvolvido que a gente. Eles ainda sofrem muitas coisas, em questão de... que eu comparo muito, e a Gabi sabe disso, eu deixo isso muito claro, questão de miséria, né? Lá existe uma discrepância muito grande da população em questão entre rico, né, e pobre, que é muito maior. Vai ser igual ao Rio de Janeiro. Que é muito maior do que aqui, com certeza. Porque no Brasil a gente ainda tem classe média alta, que a gente fala, a gente tem classes sociais um pouco diferenciadas, né? Legal. E na África do Sul... Não a existência disso, mas essa comparação. É muito extremo. Na África do Sul é assim, ou você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. E o não ter o dinheiro é muito abaixo, né? É uma classe baixa, muito baixa, né? Então chega a ser miserável. Né? Então, quando a gente... que eu percebi, aí a gente não vai entrar nesse assunto polêmico, né? É. Mas é muito claro, e eu acho isso bem parecido com aqui, os bairros ricos, 80%, 90% brancos, né? Sim. E os mais pobres são negros. Isso é fato. E aí a classe média lá, que quer dizer, os que eles chamam de colors, que é a gente, né? Que é a mistura de raça. Eles são colors. Exato. Mas aí, voltando, então, a gente falar da paixão por lá, e aí eu fui morar
na África do Sul, né? E eu sempre falo, para quem me pergunta, porque assim, gente, além de eu morar na África do Sul, né, esses 2 anos, eu morei 6 anos nos Estados Unidos. Depois, eu, né, contando com os 2 anos de au pair, eu depois da África do Sul, eu fui mais 4 anos para os Estados Unidos, pela Lau também. E sempre me perguntam, mas Tati, qual é o país que você mais gosta? Gente, África do Sul, né? E foi ali que eu fui conhecendo. Ô, Tati, e quando você foi essa vez para a África do Sul para morar lá, você não tinha ido assim, fui ficar uma semana? Tinha, eu fui e fiquei, na verdade foi assim, a Lau me convidou para ficar um mês. E aí a gente tá falando de Cidade do Cabo, tá, gente? Cidade do Cabo, A Lau me convidou para ficar um mês para conhecer e para ver se eu me adaptaria no país realmente, porque eu nunca tinha ido. Eu vendia, falava como se eu já tivesse lá, né? Como se eu já conhecesse muito. Mas aí eu fui conhecer mesmo, né? Eu fiquei um mês que eu voltei chorando. Falei, não quero ir embora nunca mais. Eu também. Gente. Aí sério. Eu voltei e aí que entramos com o processo de eu realmente mudar para a África do Sul, porque realmente falou, não, ela gosta mesmo, o negócio não é brincadeira, ela é apaixonada. Chorou, já é. E aí eu fui de vez para lá, né? Fiquei 2 anos e foram, assim, os melhores 2 anos da minha vida. Foi aonde eu aprendi uma coisa que eu uso muito e quem me conhece sabe disso, e foi aí que eu comecei a aprender que a gente, nós somos um só, né? Não vai me fazer chorar nessa live, por favor. Que nós não somos... Estou trabalhando. Que todos nós somos um coletivo. Nós não somos ninguém sem o outro, né? E foi muito ali que eu aprendi. Porque se eu falar para vocês, gente, que nesses 2 anos eu não passei perrengue, é mentira, tá? Meu salário não era alto. Eu não tinha o salário do cargo que eu tinha, que era gerente de vendas, que é o mesmo cargo. Eu, às vezes, comia nada. Os alunos brasileiros compravam comida para eu cozinhar, para eu poder comer com eles, e eles achavam que eu não sabia disso. Então, assim, era uma coisa muito natural, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eles faziam para me ajudar. Mas bem intercâmbio, né? Sim, bem muito intercâmbio. Só que eu era gerente de vendas da escola, vai vendo. Sim, você trabalhava lá. Muito assim. Só que, assim, era uma coisa, gente, que, assim, para mim, foi a melhor experiência que eu tive. Foi a melhor vivência que eu tive, porque foi onde eu aprendi que eu não sou nada sem o meu próximo, né? E é uma palavra que eles usam muito lá, que é o Ubuntu, que eu tenho tatuada hoje, né? E eu uso isso diretamente, que significa eu sou porque nós somos. E eles praticam isso muito, independente. Gente, vocês estão ouvindo isso, né? Que isso é ótimo para esse momento em que o mundo está. Vocês estão ouvindo, exatamente, né? Exatamente. Legal, então, fica aí o aprendizado. Independente da sua classe social, da sua cor, do país que você vem, da onde você está, lá tem isso em todo canto. Então, você tá na rua, vem um morador de rua, ele tá com um sorrisão no rosto, você tá junto com ele, você senta, bate um papo, levanta, você vai para uma pessoa, tipo, dentro de um shopping de super... não existe diferença. E isso é muito nítido, ajudam bastante. Claro, se eu falar que não tem a miséria, não tem a favela, existe, gente. Isso é uma coisa que vai além do mundo todo, a gente sabe que tem, é uma coisa que é muito grande, mas você vê que o povo, entre si, eles se ajudam muito e a gente vai aprendendo isso na sementinha, a gente vai trazendo, e foi isso que eu fui trazendo para a minha vida, né? Eu falo que a Tatiana de hoje não é a Tatiana de 6 a 8 anos atrás, e graças a Deus eu evoluo cada dia mais com isso, porque eu aprendi muito com eles, né? E aí eu passou esses 2 anos e eu fui transferida para os Estados Unidos, tive que morar nos Estados Unidos, um país completamente diferente da África do Sul, um país totalmente consumista e tudo mais, mas, gente, um país incrível também, amo de paixão. Minha irmã mora lá com a família dela, e foi outro país que, assim, para mim foi minha casa por muitos anos, e eu sempre aconselho aí também, porque te dá um outro despertar, que eu falo, né? Te dá esse despertar também que a gente pode aprender que, gente, você consegue trabalhar, você consegue ter suas coisinhas, você consegue ter ali de tudo um pouco dentro do seu dia a dia e também conhecer também esse mundo que é completamente diferente do nosso mundo, do mundo do outro. E isso vale muito a pena, que eu sempre falo. Eu sempre falo nas minhas lives, nos meus treinamentos, que o intercâmbio ele é importante em qualquer lugar do mundo, né?
porque te traz um crescimento, uma sabedoria, um crescimento não só de mundo, mas um crescimento interno. E aí fui desenvolvendo. E quando eu voltei para o Brasil depois dos Estados Unidos, eu ainda trabalhei numa escola da Irlanda por um ano, e aí a Good Hope, que eu já conhecia desde a época que eu morava, né, na África do Sul, porque a gente se reunia, gente, as escolas são todas amigas, a gente se reunia uma vez por mês para fazer o bate-papo pela igual educação. aqui no Brasil, todo mundo, né? Então a gente saía. Mas é verdade, exatamente. Mas é verdade. A próxima live que a gente tem hoje tem 5 pessoas. Escolas tudo quanto é lugar. E aí a gente, eles já me conheciam desde aquela época. O George, que é um querido que trabalhou com eles também há muito tempo, estava para sair para seguir a carreira dele junto com o marido dele, porque eles fazem fotos para National Geographic, etc. Falaram, Tati, a gente quer você porque não tem outra cara de África do Sul, né? E acho muito engraçado que hoje em dia até o pessoal fala, lá vem a rainha da África do Sul. A Gabi fala isso. Gente, eu acho que não dá. Assim, se botar a Tati para falar de outro país, não dá, não cola, né? Não vai vender. Não vai vender. Não, brincadeira. Vai vender. Brincadeira, vende. Ela trabalha muito bem, porque ela trabalha muito bem, mas o coração dela não vai estar igual. É África. Né? E aí eu fui para Good Hope, e aí foi onde eu achei realmente mais ainda meu coração, porque eu já voltei para o Brasil fazendo trabalho voluntário aqui na minha cidade, que eu faço. Eu faço trabalho com moradores de rua, me visto de palhaço com crianças, com criança, e dou aula de inglês para crianças, também de comunidade carente aqui perto da minha cidade. Então, vários projetos aí que eu faço. E aí, com a Good Hope, eu tive a oportunidade de ainda mais ficar mais fundo e aprofundar cada vez mais nisso, que é onde a minha paixão bate mais forte, que não é só o inglês, porque eu sou apaixonada hoje em dia. Eu acho que, assim, você vê um aluno seu que entra na escola falando pouco, ou às vezes não se comunicando, ou comunicando um pouquinho, aí você vê 4 semanas depois, 3 meses depois, aquele desenvolvimento, e a pessoa vem para você e te fala, o que é isso? Arrepia. É isso que para mim faz o quê? Vou fazer 20 anos de carreira. Eu não consigo sair dessa área porque para mim esse é o meu maior presente. E dentro do voluntário é onde para mim eu aí me desmonto inteira, porque a Gabi teve lá, ela sentiu, e para mim o voluntariado, quando ele fala para mim que foi a melhor experiência da vida dele e que aquilo ali naquele pouco tempo mudou o que ele tinha de conceito de vida, o meu trabalho foi feito. Que é isso que eu acho que é o que eu mais gosto, né? Que é o que me dá o prazer mesmo. A Mel mandou, que lindo! Ai, obrigada! Fernando botou hashtag melhor live. E o Murilo... Obrigada, Fê! Obrigada, amor! Eu vou falar... Vou começar a live, tá muito bate-papo, também vou falar. Mas, assim, isso é uma coisa muito legal, eu acho, do nosso ramo. E que é perceptível em muitas pessoas, assim, o quanto a gente acredita naquilo que a gente faz, né? Claro que é trabalho, sim. A gente tem meta, a gente é trabalho, gente. Só que é muito diferente quando você... o sorriso vem. Quando você trabalha com uma coisa que você realmente acredita, né? Tipo, eu falo assim, se você me colocar para vender um copo, gente... Não vou vender. A gente vende, mas não vai ser com aquele prazer. A Tati vende, eu não. Só se for um copo da África do Sul. Mas, assim, sai de forma muito natural, né? Que sai. E eu, por exemplo, esse intercâmbio aí, para a gente explicar como que funciona um pouco os programas da Good Hope, né? Eu também trabalho com intercâmbio há bastante tempo e tal, e aí, quando você começa... Você vai ficando viciada no negócio, sim, né? E aí eu tirava férias para fazer intercâmbio. Então, lá tava a Hannah de férias, que me chamavam de Hannah. Tava a Gabi de férias na Espanha. Eu lembro que o meu ex-chefe falava assim, viu, você não vai tirar umas férias para ficar em casa? Tipo, não. E aí, uma das férias eu tirei e fui para a África do Sul. Coincidentemente, a Tati estava lá na mesma época que eu, foi me buscar no aeroporto.
Isso. Foi muito fofo. A Good Hope sempre vai buscar vocês no aeroporto, tá, gente? Isso já Exatamente, tá dentro do gente. pacote da Não Good é porque Hope. eu estava lá que eu fui Isso. buscar. Se não fosse a Tati que fosse me buscar, seria o... Como é que é o nome dele? É o Rodney ou o Tony. Um dos Seria dois. o Rodney, que o Rodney é maravilhoso. Tá? Ele busca todos os estudantes com a vozinha, vai com a plaquinha da Good Hope sempre que você chega lá. E aí, coincidentemente, também a Ju, que é uma amiga nossa, que também trabalha com intercâmbio, chegou na mesma época. Então, fiquei com essas duas comigo. A gente salvou sua vida nesse intercâmbio. Essa é a verdade. Eu trabalhando e vocês fazendo intercâmbio. A Tati estava lá trabalhando, eu fui fazer um programa voluntariado e a Ju também em projetos diferentes, né? Isso. Então, Tati, explica pra gente mais ou menos como que funciona a Good Hope, né? Porque a Good Hope, ela tem o curso de inglês. Exato. Né? Exato. Então, nossos roommates estavam fazendo inglês. Preparatório de Cambridge. A minha Preparatório de Cambridge. A minha memória é horrível, gente. Mas esse intercâmbio e esses roommates... Esses holandeses lindos. Eu lembro. Você lembra? Eles eram lindos. Fantásticos. Mas vamos lá. Bom, a Good Hope, na verdade, eu vou falar um pouquinho dela. Ela foi uma das pioneiras na África do Sul. Na verdade, a segunda escola. 2 meses antes, uma escola também local, como a gente, abriu. E a gente foi a segunda escola na África do Sul. A gente comemora esse ano 25 anos aí de escola. E a nossa é mais velho que você, Tati. Não, mais velho de empresa, né? De idade. Não. É isso que eu tô falando, de empresa. Então, ufa. Aí, a escola, na verdade, começou... E a gente, assim, o que é o grande diferencial da Good Hope? Que a gente manteve isso, né? Que eu acho muito legal a gente falar também, aproveitar aqui. A gente é uma escola local sul-africana. E mantém esse ambiente de escola local, jeitinho sul-africano, se você quer vivenciar isso, né? Então, conforme os anos foram passando, a gente sentiu a necessidade que haveria um crescimento, precisava crescer, a gente abriu o segundo campus também, na Cidade do Cabo. Então, a gente tem 2 campos e você como aluno, pode escolher aquele que você se sente mais confortável, de acordo com o seu perfil, né? Que é ou a escola do centro da cidade, para quem já gosta de turistar o tempo todo, tá no burburinho, ou a escola de Newlands, que é uma escola completamente maravilhosa, diferenciada. Eu sou Team Newlands. Eu também, Team Newlands. Também. Porque, gente, a África do Sul, a Newlands é um pouco afastado do centro, mas o dinheiro Oi, na África Flavinha, do Sul... beijo. Deixa eu mandar beijo pra Flavinha, linda. Pronto. O dinheiro na África do Sul é tão desvalorizado, gente, que para você ir de Uber, se você quiser ir pro centro... Baratíssimo. R$5. É muito barato, exatamente isso. Fica é muito barato. Tem piscina, gente, na escola. Piscina, churrasqueira, jardim, deck, tem tudo na escola. Então, a gente montou isso. E com os anos também, como a Good Hope, a própria escola em si, desde que abriu, sempre fez projetos voluntários, ajudar a comunidade local. Isso foi crescendo entre os alunos, entre os professores, e a gente lançou, em 2009, o lado Good Hope Volunteers. Por que tem os 2 nomes? Né? É a mesma empresa e é a gente direto com o projeto, a gente não usa uma empresa terceirizada. Né? Fernando, R$3. 3 gente, reais. Isso é uma live séria. Aí a gente, na verdade, mudou por quê? Porque muitos dos nossos ex-alunos achavam que para voltar para fazer o voluntariado, ele tinha que estudar o inglês. E não necessariamente, né? Então, se você quer fazer só o voluntário, você quer ir só para o inglês, ou quer fazer os 2, você pode, você monta o seu pacote de acordo com a sua necessidade. A única coisa que a pessoa precisa saber é que para fazer o voluntariado, ele tem que ter um B1 de inglês, né? Sim, que é o intermediário, né? Então ele faz um teste online gratuito. E uma entrevista com a nossa... E uma entrevista comigo. Homenageado. Uma entrevista não, é um bate-papo, né? Vamos falar assim, senão a pessoa... Tipo essa live, só que em inglês. Isso, gente, só que em inglês. Super de boa. Super de boa. Aí a gente bem tranquilo. E aí, se você quiser fazer o inglês, dá para você fazer ou junto com alguns projetos na Cidade do Cabo, ou você pode fazer um período antes de inglês e depois um período de voluntário. Aí você escolhe conforme a sua necessidade. Então dá para você montar o pacote de acordo com o que você quiser, né? E eu acho que assim, outros pontos que eu acho muito legal a gente falar da Good Hope de diferencial
10 alunos por sala, vai ter 2 brasileiros na sua sala. Não... Muito pouco brasileiro, isso eu achei incrível, assim, incrível. Por causa dos 2 campos, então tem essa mistura aí, então a gente consegue manter um nível bem legal de nacionalidade. A gente recebe muito europeu. Porque... Eu ia falar isso. É porque eles, gente, por mais que eles sejam colonizadores, eu acho que eles não têm tanto esse preconceito que a gente tem aqui. Exato. De ir para a África do Sul, né? Então, quando eu fui, por exemplo, a gente estava falando, né? Porque a Good Hope, ela tem várias acomodações, opções de acomodações. Então, se você fica em Newlands, tem uma casa que divide muro com a escola, que você pode escolher ficar nessa casa. Tem as casas de família, tem residência estudantil. E para quem vai fazer só o programa de voluntário, tem outra residência só para voluntariado. Então, tem muita opção. A gente acabou ficando na casa que fica do lado da escola. Então, eu lembro que tinha um grupo de holandeses que foram para lá para fazer 3 meses, né? Eu acho. Dava 12 semanas, isso, do Cambridge. Do Cambridge, para fazer o preparatório de Cambridge. Na escola, eu acho que eu fiz amizade com uma brasileira, que é a Lilian, né? Acabou indo viajar com a gente pela África do Sul também. Mas não lembro, eu acho que tinha uma outra pessoa, outra, mas assim, você nem esbarrava com eles no projeto também. É muito o mix brasileiro. Bem, porque a gente recebe 50 nacionalidades diferentes durante o ano todo. Então, a gente recebe muita nacionalidade europeia. Então, assim, existe um mix gigantesco dentro da nossa escola. Então, isso que é bem interessante também, né? E gente, como você falou... dúvidas. O quê? Estou falando para as pessoas mandarem dúvidas. E como o ponto que você falou da questão pra gente, do brasileiro, gente, é um destino extremamente barato no sentido de como se manter, tá? Porque com R$1 a gente compra 3,45, 3,50 da moeda local, que é o rands, que é o ZAR. E o preço das coisas não é caro, né? Assim, tipo... E economicamente falando, questão de transporte público, alimentação, chega a ser 30%, 40% mais barato que Brasil. Então você come muito bem em restaurantes, assim, surreais, pagando nada. Ocean Basket. Pagando quase nada. Para ser bem sincera, que nem um dia foi jantar, a Gabi até falou, eu, ela e a Ju, a gente comeu frutos do mar à vontade, não deu R$50 a conta inteira. Não, gente, é um restaurante, e é um restaurante que tem lá... Que é maravilhoso. Minha boca enche d'água. É um restaurante tipo, como é que fala? De rede, né? De rede. Tem vários... E a comida é maravilhosa. Então, assim, a gente foi nesse restaurante, a gente bebeu, tipo, cerveja. A Tati provavelmente tomou vinho, então ela nunca toma cerveja. nunca toma. É verdade. E, assim, a gente comeu camarão, peixe. Nossa, um peixe com um molho maravilhoso. Várias coisas diferentes, assim. Ficou R$55. Sim. Não é pra cada uma, viu, gente? É R$55 a conta, eu acho. A conta. Porque tinha dado 300 eu acho que foi uns 60 e poucos, sei lá. Exatamente. Não foi... Tipo assim, R$20 por pessoa, a gente... Exatamente. E aí, assim, dentro das residências tem cozinha e tudo mais, né? E na primeira semana a gente até fez compra pra gente cozinhar, não sei o quê. Mas depois viu que não compensava. Não, gente, zero compensava. Porque assim, a gente tinha que ir até o supermercado, fazer a compra do supermercado. E aí a gente dividia a cozinha, então tinha que mesclar os horários, não sei o quê. E, gente, ir no supermercado e comer fora dava praticamente o mesmo custo, assim, né? Exato. A gente comprou várias coisas para lanche, isso eu super recomendo, principalmente para quem for fazer inglês e voluntariado, porque fica um pouco corrido você almoçar, fazer alguma comida. Então, se você passa o dia inteiro fora, né? Então, é legal você ter um lanche, um sanduíche, alguma coisa para você comer durante o dia, né? Eu ficava o dia inteiro no projeto, às vezes eu voltava antes, na hora do almoço, às vezes não, porque eu só fui fazer o programa de voluntariado. Isso. E aí eu levava algumas coisas para comer, não era sempre... Às vezes eu ia num lugar, por exemplo, que eu ia fazer o trabalho voluntário, que eu não ia ter almoço, só ia voltar para casa tipo 3 da tarde, né? Sim. Então, eu recomendo ter lanches. Exato. Então, sobre assim... os programas voluntários, que eu acho que é o mais legal. Conta pra gente, assim, porque tem vários tipos, né? Que você pode, tipo, categorias, né? Categorias. Que a gente pode escolher o trabalho voluntário. Tem, você pode escolher dentro de social, que vai englobar cuidar desde comunidade, crianças, idosos. Aí tem também conservação, que é com meio ambiente.
ou com animais de pequeno a grande porte, né? E você escolhe o projeto que você quer. Sobre animais, você tem que já ter alguma coisa prévia? Não, nenhum dos projetos Nenhum nossos deles você tem, né? precisa ter experiência, tá? Você só tem que ter, que eu falo, coração gigantesco, querer ajudar e saber que você vai trabalhar. Não é segurar a criança para tirar foto selfie para postar depois, não é pegar leãozinho no colo para dar de mamar, porque não, sabe, para ficar tirando foto. É realmente trabalho árduo, você vai trabalhar, você vai ter que fazer muita coisa dentro do projeto. O único projeto que eu falo que se a pessoa, por exemplo, gostaria de atuar na sua própria área seria o Medical Project, que é uma clínica médica na Namíbia. Então, se você é da área de saúde e você quer atuar como, aí esse projeto ele é uma clínica médica que você pode, junto com os médicos, trabalhar. Mesmo se você seja estudante, e aí você vai fazer a sua profissão mesmo, né? Aí você pode atuar, exatamente. Então, medicina, enfermagem, fisioterapia. Mas, por exemplo, eu que sou de turismo, quero ir para esse projeto, posso? Também pode, gente. Não necessariamente você precisa ser da área. Você vai desenvolver outra atividade. Outras coisas. Você vai ajudar, por exemplo, no pré-atendimento, preencher ficha, organizar o dia a dia da clínica, tá? Mas se você é da saúde, você pode fazer o trabalho junto com os médicos. E, gente, eu acho assim, para quem pensa em fazer o trabalho voluntário, talvez você já tenha feito trabalho voluntário aqui no Brasil. Na minha opinião, tá, Tati? Você me corrija se eu estiver errada. Tá. Deleta tudo. Porque, assim, não é querer ser espiritualizada, mas assim, é diferente. vai acontecer o que tiver que acontecer com você e você vai cair num negócio que você tem que cair. Por exemplo, eu fui fazer um programa com crianças. E aí, assim, eu sou virginiana. Então, eu sou uma pessoa muito metódica, no sentido de, assim, eu preciso saber o que eu vou fazer amanhã, eu preciso saber que horas que eu vou, eu preciso saber. A coordenadora do projeto que não tem nada disso. Tem nada disso. Ela escolheu um projeto, gente, que é completamente, cada dia uma coisa. Cada dia uma coisa. Menina, no começo me dava um dó no estômago, porque eu não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte. Não sabia. A coordenadora do projeto pensa num ser iluminado. É ela. Total. A história dela é, assim, surreal. Incrível. A história dela é uma história incrível. Só que ela faz parte de tanto projeto, ela ajuda tanto, que ela não tem uma rotina. E eu ficava acompanhando ela no que ela ia fazer naquele dia. Então, tinha dia que eu ia para uma creche, tinha dia que eu ia num colégio de crianças surdas, por exemplo, que foi... Nossa, foi sem palavras para esse dia. Só que, assim, gente, no começo, eu sofri muito, porque eu preciso saber o que vai acontecer. Por isso que a gente fala. O processo de pré-venda, né, que a gente faz, né, Gabi, é muito importante. Porque, muito. Assim, quando você lê lá sobre o projeto... Isso, né? Eu só fui. Você só foi porque você já era agência, você fala, eu quero esse, pronto, acabou, né? Mas, assim, quem vai com a gente, a gente faz todo um processo de ajuda e de encaixe da pessoa com o projeto, para alinhar a expectativa com a realidade. Porque eu sempre mas foi perfeito, porque eu precisava daquilo. Quem me perguntar, eu quero esse projeto, que é o que a Gabi fez, que é o Safe Haven, por exemplo, eu falo, olha, você gosta de estar num dia a dia sem organização, sem horário, você não se preocupa que hora você vai sair, que dia que você vai para tal projeto, você não precisa ter um schedule certinho? Ah, não, eu tô tranquilo. Então, beleza, pode ir. Se a pessoa já vira pra da época também, porque eu lembro da Kim, que é o nome da mulher, tem épocas em que ela fica com mais de um voluntariado. Então, eu acho que quando ela tem mais de um voluntariado ajudando ela tem menos flexibilidade, assim, né? Vamos dizer. Então, ela tem mais pessoas andando com ela, então realmente E aí agora, eu falo, mas se você gosta de certinho, eu já dou outros projetos. Porque na época que eu fui só eu mesmo, assim. Era eu e ela todos os dias. Você estava em outubro, né? Que é uma época que quase menos viagem, exato. Baixa temporada e tudo mais. Então, foi muito bom para a gente criar uma relação, assim. E eu gostei de conhecer diferentes projetos, né? Sim. Apesar de eu querer uma rotina,
eu conheci muitos projetos diferentes, eu conheci realmente a cidade porque ela andava de carro comigo, então ela tinha que, tipo, buscar alguma coisa para o projeto tal, não sei aonde, a gente ia com ela, depois eu ia para outro lugar e etc. Então eu conheci ambientes completamente diferentes. Às vezes ela me deixava num projeto, depois voltava para me buscar, dependia do dia, né? Sim. E eu também tive flexibilidade de conversar com ela. O projeto que eu mais gostei foi o que eu fui para o The Arc, né? Que era é um projeto específico de reabilitação. Então, Sim. eles têm a casa de reabilitação, né, para adultos, e conforme eles começaram a construir o The Arc, que tinha a reabilitação, essas pessoas que estavam lá tinham filhos e tudo mais. Então, eles construíram uma creche dentro da reabilitação. E é um lugar autossustentável. Então, por exemplo, você vai lá para se tratar e depois você continua morando lá e retroalimenta, vamos dizer assim, o projeto. Sim. E a creche é aberta para crianças de fora. Então, lá eu acabei indo mais de uma vez. E eu conversei com ela, então ela me levou lá mais de uma vez, porque foi um lugar que eu gostei. Você se identificou mais? Inclusive, eu fui largada lá um dia que a professora faltou. Meu senhor! E eu fiquei lá. Por sorte, foi um dia que eu levei a Ju, que ela não tinha projeto naquele dia de manhã, e ela foi comigo. Então, eu e ela com 20 crianças, e a professora tinha faltado. Aí a gente assim, mas se a gente não viesse aqui, o que ia acontecer? A professora do lado fica indo e vindo, assim. As crianças de 3 anos. Você vê? Mas é assim mesmo. E lá é incrível. E eles não têm... O que eu acho mais engraçado, que eu achei mais legal, isso é uma coisa que eu acho também impacta um pouco na experiência de quem vai aprender inglês, né, Tati? Uhum. As crianças não falavam inglês. Não, porque não é para eles, não é a primeira língua, né? Para quem da comunidade. Eles falam Xhosa ou Zulu, né? Que é um dialeto. O africano, na verdade, eles não aprendem tanto hoje porque é a língua dos brancos, né? Que era imposta na época do apartheid, né? Então, assim, quem aprendia mais era antigamente. Mas hoje é o Xhosa ou Zulu, que é mais do dialeto deles ali das comunidades locais. E aí eles vão aprendendo inglês conforme vão crescendo. Então, aí que quando eles são muito pequenininhos, você sofre um pouco porque eles não Você não entende o que eles falam. Exato. Você não entende. Exato. As únicas coisas que a gente conseguia entender era quando eles queriam ir no banheiro, porque daí eles falavam as palavras. Na hora que eles iam comer todo dia, eles rezavam, né? E era em inglês a oração. Sim, sempre faz. E aí, assim, gente, e aí a criança chorava, e aí você ficava assim, você não tá entendendo o que você tá falando, meu Deus. Ou quando fala bom dia, que eles falam molho, que é bom dia. Gente, acabou. Mas isso, por que eu falei que eu acho que isso impacta um pouco em quem vai no inglês? Porque quando você vai, tipo, num restaurante, aí depois você vai em outra loja, às vezes o sotaque dessas pessoas muda. Né? Isso eu achei muito diferente, porque, claro, quando você vai para Inglaterra ou para Austrália, o sotaque muda sim, mas ele é mais homogêneo dentro do país. Isso porque não tem tantos dialetos dentro do país que muda tanto, né? E já na África do Sul tem muito. Você acha que isso tipo, dificulta um pouco no começo? Assim, vamos supor, para quem não sabe muito inglês ainda, tem dificuldade de ouvir. Por exemplo, para quem vai direto para o projeto, às vezes fica um pouquinho de dificuldade nos primeiros dias, né? Mesmo tendo um inglês intermediário. Mas com o passar dos dias já dá uma boa melhorada. Mas para quem vai para o curso de inglês, como nossos professores, eles têm o Delta e o Celta, né, que é o certificado, eles têm o inglês puro, limpo, britânico. Então, eles não sofrem tanto, porque dentro de sala de aula, eles estão aprendendo o inglês puro, né? Eles vão sentir, assim, na rua, às vezes é no mercado, vai pedir uma comida, o sotaque de um ou outro, mas o que eles estão aprendendo em sala de aula é onde eles vão se impactar mais e é onde eles passam mais tempo. Então, eles não sentem tanto ali dentro da escola. Mas para quem vai para o voluntário, às vezes para um projeto um pouco mais fora da cidade do Cabo, aí os primeiros 2 dias, assim, dependendo de onde está, ele pode sofrer um pouquinho, mas depois ele já se acostuma, porque já meio que o inglês é a primeira língua, né? Também. O ouvido acho que dá uma acostumada, né? Acostumada, país, assim,
a primeira Exato. semana você dá uma sofrida, eu acho, assim. Exato, Mesmo exatamente. que seja Estados Unidos, assim, no começo as pessoas falam muito rápido, né? E aí você Sim. fica, tipo, gente, o que tá acontecendo? Deixa eu ver, não tem dúvidas. A gente tá quase acabando o nosso tempo, porque hoje Foi eu e a muito Tati temos rápido, outra gente. live, 7h30 a gente tem outra live aqui, Exato. só de mulheres, pra gente ter outro bate-papo, assim, informal. Pra gente começar a acabar, vamos falar de o que tem para fazer de legal na África do Sul, em Cape Town, assim, parte turística, porque como eu acho que poucas pessoas procuram ou já ouvem falar ou conhecem alguém que foi, não sei, tem Vamos alguns lá. lugares que são bem clichês, mas... Tem os lugares que é os mais clichês, que é Table Mountain, Lions Head, Waterfront, ver os museus locais e tudo mais, né? Fazer o Cabo da Boa Esperança, mergulho com tubarão branco, a viagem do Garden Route, né? Tem tudo isso, mas eu sempre falo que tem pontos que, assim, muitas vezes as pessoas não vão, que, assim, claro, tem os pontos, assim, tem. Eu falo que se você quiser ficar uma semana viajando só para ver todos os vinhedos, você consegue, que é incrível. Gente, verdade. Fazer um Para tour quem gosta de gastronômico vinho... também. Para quem ama vinho, gente, barato, bom, delicioso, maravilhoso, fantástico, tudo. Eu sou suspeita, já falei. Tem muita vinícola, né? Sem dúvida. Mas assim, por exemplo, tem cavernas que dá para fazer, tem escaladas em outros lugares, não só na Cidade do Cabo, tem kayaking, surf por vários lugares. É um país que tem muita coisa para se ver e para se fazer, de tudo quanto é tipo de esporte, de atividade. Então, assim, é para todos os gostos. Sim. Até para quem não gosta de fazer atividade outdoors, tem coisas para fazer, né? Então, assim, tem de shopping, tudo. gente. Tem shopping para fazer compra. Não, mas... os mercados, tem vários mercados, né? Tem isso, mercado assim... livre, assim, sabe? Que você vai, passa o dia com música ao vivo, todos os tipos de comida local, porque eles fazem muitas, eles valorizam muito o mercado local, gente. De artesanato, de comida, de produtos de limpeza, de produtos para tudo. Então, assim, tem vários mercados espalhados pela cidade inteira do Cabo, cidadezinhas próximas. Muito legal. Eu, por exemplo, quando eu tô lá, eu vou muito no final de semana. Eu vou pro mercado de Hot Bay, eu vou pro Old Biscuit Mill, que é dentro da cidade do Cabo mesmo. Se eu vou pelo Garden Route, também tem vários, porque eu amo, eu adoro. Você passa o dia, né? Então tem muita coisa, tem show, tem de tudo para fazer. Uma coisa que eu acho muito, muito positiva para mim, para a Ju também, deve ter sido que foi uma ajuda imensa. Foi... Ai, gente, eu sou péssima com o nome. Aquele moço lá da escola que faz as atividades. O Mários. O Mários, perfeito, sem defeito. Ele é incrível mesmo. Toda escola tem um calendário de atividades e elas têm parceria com empresas de turismo para quem quer fazer viagem, quem quer conhecer outra cidade, quer fazer um passeio mais longo e tudo mais. No nosso caso, a gente tinha um schedule muito fechado, assim, e a gente acabou pegando uma semana em que não ia ter a viagem do Garden Route, por exemplo, que é para quem quer ir conhecer safari mais longe, né? O safari, o bungee jumping, tudo mais. Isso. Então, o Mários, a gente falou para ele o que a gente queria fazer, e aí o Mários, ele fez tudo. Ele reservou o backpack para gente, o hostel para gente, passou a empresa para alugar o carro, montou todo o itinerário para a gente fazer, que a gente fez uma viagem de carro de 3 dias, mais ou menos. A gente foi sexta, sábado e voltou domingo à noite. Isso. Então, para eu explicar para vocês quem é o Mários, tá, gente? Quem é o Mários? A Gabi falou, toda escola tem um calendário de atividades que usa uma empresa terceirizada. O Mários, gente, ele é quem monta tudo e a gente não é uma empresa terceirizada. Sim, ele é a nossa empresa. Na escola mesmo. Ele é a nossa empresa, é igual a Good Hope Volunteers. A gente não utiliza uma terceirizada para fazer os voluntariados. É a gente direto com os projetos. E o Mários é a gente direto com ele para as atividades dos nossos alunos. Por isso que, às vezes, as nossas atividades são mais baratas do que a do mercado para os alunos. Porque ele organiza. Porque Tamara mandou uma pergunta aqui. O nome da escola é Good Hope, tá? Manda uma mensagem pra gente ou deixa seu e-mail aqui que eu entro em contato com você para te passar o site, o Instagram, passo os preços, tudo certinho para você.
Do Marius. Então, o Marius, ele fica dentro... Então, e aí ele trabalha de dentro da escola, ele tem as próprias vans deles que levam os alunos, Sim. ele que organiza tudo. Então, por isso que é esse carinho, esse cuidado. Gente, é a cara da Good Hope. Eu suspeita, eu vou falar. E aí, cara, ele montou tudo. Então, assim, a gente conseguiu, em 3 dias, fazer bastante coisa. A gente foi para visitar outras cidades pelo caminho. Então, a gente parou... Eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Mas depois, quem quiser me manda mensagem que eu tenho tudo salvo. Mas a gente foi parando em cidades de praia, a gente ficou num hostel, depois a gente foi num santuário de elefantes, então a gente tirou foto, deu comida para os elefantes, anda com eles, tudo mais. Vai um guia junto com a gente, explicando um pouco, contando, você pode tirar dúvidas sobre os elefantes. Para mim, isso foi mais legal do que o safari que eu fui. Porque eu não consigo ver o leão no safari. Muito triste. Porque eles se escondem às vezes, dependendo do horário do dia. E assim, o safari top, blá, 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 o Kruger. Conhece, Kruger, ele é longe, né? Ele longe, ele fica mais... ele fica 3 horas e pouco de Johannesburgo. Então, assim, os safaris que tem perto da Cidade do Cabo são menores e tudo mais. Eu amei o safari, foi muito legal, mas eu queria ver o leão. Isso eu fiquei chateada. Fiquei chateada. E aí a gente foi até o bungee jump. Mãe, eu não pulei de bungee jump. Não pulei. Sim, ela não pulou. Não pulei. Na verdade, fiquei lá sentada com você. Não pulou. Verdade. É verdade, gente. É verdade. Eu também nunca pulei, eu tenho medo, eu não pulo. Eu pulei na Nova Zelândia. Mas eu fiz mergulho com tubarão branco. Cruzes, Deus me livre. São lindos. Não consigo nem entender a graça desse negócio. Eles são lindos. Gente, lindo. E as estradas são ótimas, tá, galera? São e tudo isso foi muito barato. Só que do lado contrário da gente, tá, gente? Que a gente dirige lá, é incrível. É maravilhoso. E foi muito barato tudo isso, porque a moeda de lá é bem em conta. Então, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu fui para um lugar e eu falei, gente, foi você aqui. Ou foi a Ju que veio embora com a minha mala? Foi a Ju, né? Gente, elas não tinham noção. Juliana. Porque elas achavam... Ela foi espiritualizada. Quando eu falava que era barato, elas não acreditavam em mim, entendeu? E aí foram com uma linha pequena. Eu voltei com dinheiro. Foram com uma linha pequena, imagina. Nanana. Aí não sabe, tinha que sentar na mala dessas meninas para fechar as malas. A Juliana teve que ir embora com uma mala minha, porque não cabia as coisas na mala dela. Então, assim. Gente, dá para comprar roupa. Vinhos. Bastante. Chocolates também. Exatamente, bastante. Gente. Que mais? Alguém tem mais dúvida, gente, de projeto? Voos. Só para a gente finalizar. Voos. Voo. Hoje em dia, do Brasil, claro, né? Latam, tá? Via Johannesburgo. E TAG Airlines, que é via Angola, Luanda. Eu, nos últimos 3 anos... TAG. Eu também. Nos últimos 3 anos, tenho viajado pela TAG. Sensacional. Sem problema algum. Foi tranquilo. É igual. É barato. Térrima. E super tranquilo o voo. Conexão também sossegado. Não tinha Wi-Fi no aeroporto de Angola. Assim, ela funciona, cai... No meu teve, mas é que assim, ele fica caindo. Mas, gente... Não aceita cartão de crédito das comidas. Então, assim, mas, aí... é uma parada de 2 horas, né? Aí deu 1h30 a conexão, a volta são 3 horas e pouquinho. Então, assim, nada que, tipo, você pega uma aguinha lá no voo antes de sair, já deixa uma bolachinha na bolsa pra você comer ali. Ou se você tiver trocado... Lencinho umedecido pra ir no banheiro, porque não tem, às vezes, papel higiênico. E se leva, tipo, se você tiver, sei lá, $5 trocados, já é ótimo, você já vai conseguir se virar lá. Exato, você já consegue. Tipo, eu não me toquei disso, então eu levei sobre levar dinheiro, né? Eu levei em dólar americano, só que eu não tinha nota pequena na ida. Então, os restaurantes lá do aeroporto aceita dólar. Troco, E eles só aceitam dólar. Isso. Ou Kwanza, né? Que é a moeda local, que não vale nada. Mas, gente, pro brasileiro, pra África do Sul, hoje, ainda mais com o dólar do jeito que tá, não precisa levar dólar, tá? Pode levar em reais. E aí você troca lá. Exato, troca lá, direto do real. Na minha época, tava na época que a Gabi foi, era melhor levar dólar, porque o dólar tava com preço bom também. A gente trocava lá no shopping. Isso, e agora você pode... e tava milionário. Isso, eu já troquei, nos últimos 2 anos, o ano passado e no retrasado, eu levei reais,
e só troco de real para rands. Então, não precisa nem fazer 2 câmbios. Então, não precisa trocar para dólar. E precisa levar em papel moeda? Não, se você quiser levar aquele cartãozinho, Travel Money, Visa Travel Money. Pode levar Legal. também. Aí você saca nos caixas de banco, tá? Não aqueles ATM que fica no meio da rua. Banco é melhor, tá? Mas se quiser levar em espécie, pode levar em reais, tá? E última coisa, não precisa de visto. Se você Isso, vai até fazer inglês, se você vai fazer o voluntariado, se você vai fazer os dois, se você vai só passear, tanto faz, não precisa de visto de estudante. Então, até 12 semanas você vai com visto de Turismo, turista, só exatamente. precisa da vacina de febre amarela. Febre amarela, só E aí, isso. E hoje em dia você consegue pegar o online, como é que fala? Da Anvisa? Da Anvisa, a carteirinha, a certidão da Anvisa, internacional. Online. Isso, De vacina. pode ser online agora. Ou bem seja, tranquilo. só vi super vantagem. fácil, só viajar, gente. Só viajar. Só Não tem desvantagem Sim. na África do Sul. Tati, muito Eu obrigada. que agradeço, Nossa, gente. Eu que esse agradeço. E aí, se alguém tiver dúvida e quiser fazer projeto voluntário até na sua cidade, quiser começar a participar, de fazer alguma coisa, pode entrar em contato, a Gabi fala com vocês, eu falo também, mas não deixe de fazer, porque isso muda mais a gente do que para quem a gente está ajudando, na verdade. E é uma experiência incrível, eu continuo fazendo, não é pelo Covid parou aí, eu continuo fazendo, eu tenho entregado minhas refeições para os moradores a cada Gente, falando em Covid, a África do Sul deu um show. Tá? Deu um também, show! Está dando um show, exatamente. Tá dando um show, ó, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, tá todo mundo, ó. Tá dando um show, ó, na cara. A África do Sul fechou tudo, não tinha nem caso acontecido ainda, eles já fecharam tudo, é isso aí. Nós estamos arrebentando. Daqui a pouco eles estão de volta. Tá tudo aberto de volta, com de certeza. É isso aí, logo mais estamos esperando aí os alunos de volta. Gente, então é isso. Quem quiser fazer um programa de inglês, de voluntariado, quiser conhecer a África do Sul, manda uma mensagem pra gente, deixa o seu e-mail que a gente vai conversar com vocês. Eu e a Tati, a gente volta daqui a pouco, 7h30. Exato, não perca, vai ser sensacional. Quero ver como é que eu vou... Um monte de mulher maravilhosa aí com a gente. A gente vai ter uma live só de mulheres, então se você é mulher ou se você é homem também, assiste, porque você vai aprender muita coisa, tá? Conosco, é isso aí. Vocês vão aprender várias coisas. E a gente vai bater um papo também, contar histórias, falar de experiências, desafios que a gente passou. E é isso. É isso aí, um beijo para todo mundo. Obrigada por assistir. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Obrigada, Tati. Até daqui a pouco. Amor. Beijo, até já. Beijo, tchau.